Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Eu estou aqui com o Jeffer, ambientalista, e com o Ricardo Saraiva, secretário-geral do sindicato. Ricardo. Boa para todo mundo, mais um podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. O Farol da Baixada, se liga, se oriente, se ilumine com esse farol. Nós estamos aqui hoje com Jeffer, um ambientalista aqui da Baixada Santista, muito importante na nossa região. Isso. E eu quero lembrar vocês, para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, para a gente alcançar mais pessoas com essa mídia diferenciada. Então, Jeffer, me conta como é que foi que você começou a se envolver com a causa ambientalista. Como é que é a sua história um pouco? É interessante a pergunta, Eneida, porque eu principalmente, né? Entrei nessa causa ambientalista foi ali na década de 1990, né? Eu trabalhava numa indústria em Cubatão, né? Uma indústria que produzia organoclorados. E, num dado momento, os trabalhadores descobriram, né, que, por trabalhar nesse ambiente, na fabricação de organoclorados, estavam intoxicados, de alguma forma, pelas substâncias persistentes que são produzidas nesses processos de fabricação dessas substâncias, né? E aí, em descobrindo que a gente estava expostos e intoxicados, né, houve um movimento dos trabalhadores com o apoio de vários sindicatos, inclusive o Sindicato dos Bancários também apoiou bastante a gente naquela época, vários sindicatos aqui da região e de fora da região, os químicos de São Paulo, por exemplo, os químicos do ABC, na época os químicos de Campinas, deram uma força muito grande para os trabalhadores que estavam ali expostos, e é aí que a gente começa, eu como trabalhador da indústria química, começo a tomar consciência, né, dos riscos da exposição química persistente, que persiste no corpo dos trabalhadores até hoje, né? São substâncias que, uma vez que entram no organismo das pessoas, ela permanece durante décadas, às vezes por uma vida toda, né? E por isso a preocupação de a qualquer momento o trabalhador vir adquirir alguma doença devido à exposição e à intoxicação por essas substâncias persistentes. E a partir daí, Eneida, a partir desse movimento dos trabalhadores, com o apoio dos sindicatos, né, que a gente começa a ter uma visão do ambientalismo e começa a atuar justamente nessa área de substâncias químicas que afetam o meio ambiente. E, uma vez o meio ambiente contaminado, afeta as pessoas e a sua saúde acaba sendo debilitada. Jeffer, me diz uma coisa. Toda essa movimentação que vocês iniciaram, os químicos, eu lembro que tinha uma oposição química e tal, mas eu sei que o trabalho que foi desenvolvido inicialmente foi com a associação. Me conta aí como é que foi esse negócio da associação que organizou os trabalhadores que estavam contaminados. Me conta um pouco aí dessa história aí, por favor. É interessante, Big, você falar isso, né? Porque nós sabemos, e na época nós sabíamos disso, que a pauta sindical, ela não é uma pauta fácil. Ela é uma pauta que tem várias vertentes, né? É uma pauta que a gente costuma dizer que é complexa. Tem questão de saúde do trabalhador, tem a questão salarial, tem a questão dos assédios no trabalho, tem a questão de vários outros problemas. E a gente entendeu naquele momento que o Sindicato dos Químicos aqui de Santos, que é o sindicato que era responsável, teria dificuldades de tocar essa pauta sozinha, né? Então, os trabalhadores procuraram se organizar numa associação, obviamente, esperando o apoio do sindicato na época, né? Que, infelizmente, naquela época, desse sindicato específico não veio, Big, veio do vosso e de outros sindicatos importantíssimos aqui de Santos. Então, fundou-se a associação não para combater o sindicato, mas para trabalhar especificamente na saúde do trabalhador, e a ideia era trabalhar com os sindicatos, como trabalhou com todos os outros sindicatos. Teve apoio de todos os outros e conseguimos avançar. Por isso, a associação existe até hoje. É uma associação que nasceu para defender os interesses da saúde do trabalhador. Depois, ela foi crescendo, Big, não só para os trabalhadores da Ródia, mas para trabalhadores do polo petroquímico todinho. E aí ela teve que ir mudando ao longo do tempo os seus estatutos. Ela teve que abrir também para atender trabalhadores de outros estados, né, que tinha problema e precisava conhecimento e que nós tínhamos já adquirido. E depois, Big, também abriu para a população exposta, como aqui na Baixada Santista. Qual é o nome da associação? Hoje é a Associação de Combate aos Poluentes. Nesse caminho, Big, que você perguntou, ela começou como Associação dos Contaminados Profissionalmente por Organoclorado, depois ela se transformou em Associação de Saúde Ocupacional,
porque ela abriu para os outros trabalhadores e depois ela abriu para a Associação de Combate aos Poluentes. Aí ela agrega também as populações que estão expostas, e aqui na Baixada Santista nós temos várias regiões que as populações estão expostas às substâncias químicas até hoje. E você acha que... Porque o dano que essas empresas, principalmente as indústrias, causam aos trabalhadores, danos na saúde, elas são tidas também como crimes corporativos, né? Isso. Tanto aos clientes, né, os usuários, às vezes são produtos defeituosos que a empresa sabe que vai causar algum dano, mas por questão de dinheiro, de lucro, ela não adequa, como aos trabalhadores. Então, diversas empresas, se não dissesse a maioria delas, têm os efeitos de contaminação e outros efeitos, né, por conta do trabalho nessas indústrias. Acontece que, quando os trabalhadores conseguem levar a cabo isso, inclusive na justiça, o que é feito é um ajuste de conduta, é uma indenização aos trabalhadores, mas, de fato, se colocar, responsabilizar pela saúde do trabalhador, pelo dano que fez à população, casos de câncer, né? É muito difícil, né? O que você acha? Sim, não, Neida, não tenha dúvida, né? Você vê, esses trabalhadores dessa empresa de Cubatão, que teve lá, como você bem disse, assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né? E esse termo de ajuste de conduta, ele existe até hoje. Só que diversas cláusulas desse termo de ajustamento veio sendo descumprida. Você veja bem, como é que um termo de ajustamento assinado na vara de Cubatão e homologado pela Justiça, pode haver um recurso da empresa para São Paulo, por exemplo, e aquilo que foi acordado é modificado, né? Então, isso é muito complicado. Vou dar um exemplo para você. Os trabalhadores que foram intoxicados nessa empresa, eles tinham, dentro do acordo, que fazer exames semestralmente. Por que tem que fazer semestralmente? Por causa da persistência do produto, como eu te falei. Só que depois de 10 anos de fazer os exames constantemente, Eneida, e aí, veja bem, a taxa de morte desses trabalhadores, enquanto eram feitos os exames, durante esses 10 anos, caiu a quase metade da taxa da média do estado de São Paulo. Aí a empresa, em 2010, conseguiu reverter no tribunal e parou de fazer esses exames. Aí a taxa subiu a quase 30% acima da média do estado. Nossa! Então, quer dizer, você vê que houve aí uma mudança do que se entendia do termo de ajustamento, devido à questão da substância química que é persistente e está até hoje no corpo dos trabalhadores, né? Precisando desse acompanhamento, e não tem mais. Então, Jefferson, tem uma curiosidade que eu queria que você esclarecesse aqui para a população da Baixada Santista, que é o seguinte: Cubatão, uma área industrial, teve um período, e eu estou falando o que se escuta, teve um período que a contaminação lá era extremamente grande, a ponto, inclusive, de contaminar o estuário, assim, com transformações, com mutação de peixes e animais marinhos, tal. Eu queria saber o seguinte: também tem uma outra versão que eu queria que você se posicionasse, colocasse essa coisa, que é o seguinte, que Cubatão fez um trabalho tal e que recuperou aquele meio ambiente. Eu queria que você desse um posicionamento se realmente esse meio ambiente foi recuperado, ou isso é uma ilusão que as empresas colocam para a população. Me dá uma luz daí, me dá o farol da Baixada aí para a gente saber qual é que é a realidade. Claro, amigo, com o maior prazer, obviamente, dentro da visão política da nossa associação, que acompanha essa questão desde essa década que você coloca, né? Que era uma década, Big, para você ter uma ideia, que eu trabalhava em Cubatão desde essa época que você coloca, a década de 80, que quando o ônibus entrava, a gente estava indo para trabalhar, entrava na Avenida 9 de Abril, você não enxergava a serra. Não era nevoeiro, de tanta poluição. Então, Big, se a gente pega o que era Cubatão na década de 80 e pega Cubatão hoje, não tenha dúvida que Cubatão melhorou muito. Não tenha dúvida, a gente não pode negar isso. Só que essa melhoria ficou lá no passado. Ficou lá com o Hélio Lopes, no controle de poluição pela CETESB,
capitaneada pelo o saudoso, não, o ainda presente Hélio Lopes, né? Ele teve uma operação, ele é vivo, né? teve uma operação recente, inclusive está se recuperando muito bem, já conversei com ele, né? Salve aí. O salve ao Hélio Lopes, que um dia podia ser entrevistado por vocês também aqui. Sim, com certeza. Né? E ele fez um trabalho sensacional, que eu estou dizendo para vocês, que realmente fez Cubatão saltar de qualidade. Só que parou naquele tempo, Big. E aí nós temos vários problemas que ficaram parados, que não foram solucionados e que ainda coloca Cubatão numa cidade ainda difícil de se viver sob o ponto de vista da poluição e da exposição da população. Então, nós precisávamos de uma CETESB, sabe, Big? Muito mais atuante, mas a cada década que passa, com os governos que são colocados no nosso estado, a CETESB é jogada de escanteio, se torna cada vez mais uma companhia inoperante e ineficiente e um conselho de meio ambiente, então, imprestável para defender os interesses ambientais do nosso estado. Essa é a situação do desmonte que se encontra o sistema ambiental paulista. A questão do estuário, tu acabou esquecendo. Diga-se o que está... Né? As mutações, não, a câncer, a gente né? gosta de comer peixe. Peixe é uma comida maravilhosa, né? Sim, Big. É o que a gente fala. Peixe é saudável, né? É saudável, mas a gente tem que saber qual é, realmente, como você está colocando, qual é a origem desse peixe, né? É desaconselhável que a gente, por exemplo, consuma peixe do nosso estuário. Nosso estuário, como você colocou, Big, ele desde essa década de 80 e depois de alguns anos persistiu a poluição da COSIPA, daquelas indústrias que despejou durante muito tempo, né, produtos dos seus efluentes dentro do estuário, levou a uma taxa de contaminação e de poluição tal dentro do estuário santista que fez com que aquela CETESB daquela época que eu estou te falando, não a da agora, mas aquela CETESB que a gente gostaria que se recuperasse para defender os nossos interesses da população na relação ambiental, ela bloqueou, ela proibiu a dragagem daquele trecho do canal da COSIPA em 1996, devido ao alto índice de contaminação daquele local. Né? E isso se arrastou até 2002, quando nós tivemos o licenciamento, precisava de um licenciamento. Esse licenciamento, Big, foi apresentado para a população, um licenciamento. A população olhou, era contra algumas situações, mas como a orientação do EIA-RIMA era que os resíduos seriam colocados dentro da COSIPA, né? E só lá na terceira ou quarta opção seria utilizado cavas subaquáticas, naquele momento, em 2002, o pessoal ficou tranquilo. Quando chegou em 2008, fomos surpreendidos com um buraco gigantesco do tamanho do Maracanã, dentro do coração do nosso estuário, escavucado, sem proteção nenhuma, totalmente diferente daquilo que foi aprovado no EIA-RIMA, totalmente diferente daquilo que foi apresentado para a população santista, um imbróglio que eles apresentaram e jogaram todo o resíduo contaminado, Big, dentro desse buraco. Isso é uma aberração sob o ponto de vista ambiental. Jamais uma companhia de estado de meio ambiente poderia dar autorização para se fazer um troço desse, desrespeitando tudo aquilo que foi tratado no EIA-RIMA e tudo aquilo que foi apresentado para a população santista. Isso foi uma afronta para a população santista e nós estamos com uma cava aqui anacrônica que não existe parâmetro no mundo e a qualquer momento, porque ela foi feita em cima de um banco de areia, pode desmoronar e espalhar o resíduo pelo estuário todo de novo. Essa é a situação toda, né? É Santos, é Cubatão, São Vicente, todo mundo. Eu lembro que uma época aqui, o Rilo, quando era deputado federal... O João Paulo Rilo. Nós tivemos lá, né? Você foi lá, não foi também, junto? Nessa coisa? Na verdade não, mas foi visitar. Qual foi a... Eu não fui, né? Não foi? Não. Então, porque essa cava realmente... É uma coisa completamente... Eu acho que a chuva mistura tudo, é uma loucura, né? É uma aberração, porque não tem proteção, não tem proteção, né? Nenhuma. Como alguém diz, né? Que tem toda a tabela periódica ali naquela... Quer dizer, todos os elementos químicos estão presentes ali naquela cava, né? Perfeito. Então, e ela pode, então, passar, né? Para Sim, Enida, ambiente, porque né? você veja bem, Enida, se a cava que eles chamam de confinada, que é a cava hermética, eles chamam essa de confinada, mas na verdade ela não é confinada, ela é uma cava contida. Se uma cava confinada, que é construída com todos os apetrechos de engenharia para evitar vazamento, e vaza, pouquinho, mas vaza, mas é um vazamento que
Vamos deixar... Dá para ir segurando esse vazamento pequenininho que não vai ser tão preocupante. Imagina uma cava sem proteção nenhuma. É. Né? E aí, tudo isso sobre a autorização da CETESB, ao qual nós somos totalmente contra, e por isso que há uma ação civil pública do Ministério Público, né, tramitando, e que a gente espera que seja resolvida pela Justiça. Né? E o jeito de se resolver isso é mandar arrancar essa cava daí, porque você veja bem, Neida, se a Prefeitura vem, faz um buraco num terreno qualquer aí no município, e começa a jogar lixo urbano, eu estou falando lixo urbano, né? Que não tem tanto problema. Isso é ambientalmente inaceitável. Imagine fazer isso embaixo da água, com resíduo tóxico, com resíduo mutagênico, com resíduo, se contaminar um peixe, você comer esse peixe, pode vir a desenvolver um problema, inclusive fetal, se a mulher for grávida. E aí, isso acontece, isso passa a acontecer, porque não tem controle nenhum, não existe biomonitoramento na nossa região, e aí quem paga o pato são as famílias. E quem são os culpados? Fica sem saber, porque não há um controle rígido, honesto com a população santista. Porque existe todos esses departamentos, esses órgãos do Estado, do município ou do federal, eles... como se fosse a agência reguladora, mas estão ali cheio de gente com interesses, outros interesses. Eles são junto com governos, né? Porque os governos é que colocam as pessoas, os presidentes, os cargos de confiança, então devem a eles. Então não existe independência, na verdade. Não existe, a autonomia existe, mas não existe a independência de se tomar uma medida que seja contrária ao interesse de um governo ou de empresas, né? Porque ali dentro já está cheio de gente das empresas. Então, a gente... essa luta não acabou, né? Ainda bem que existe um Ministério Público e quando é provocado, né, pela população, né, pelas organizações, né, que a gente de movimentos sociais, né, consegue provocar o Ministério Público, mostrar que ali tem um prejuízo para a população, ele age, né, e a gente fica à mercê dessa... Sim. Veja bem, Neida, eu gosto do trabalho do Ministério Público, respeito o trabalho do Ministério Público, mas de um tempo para cá eu estou sentindo que existe alguma letargia, que eu acredito que isso venha da era Bolsonaro, né? Obviamente, influenciado pela Lava Jato, que você viu o que fez lá a 14ª, né? A 4ª Tribunal lá, Federal do Paraná. Você viu as aberrações que continuam fazendo aquele tribunal, né? Que teve alguns membros do Ministério Público envolvidos, né? E tudo isso tem que ser resolvido e tem que ser solucionado rapidamente para trazer uma maior... Isso que eu te digo que a gente tem que chamar de segurança jurídica. E não aprovar leis absurdas, como estão fazendo, e dizer que isso traz segurança jurídica, porque não traz. Né? Então... me diz uma outra coisa. Eu tenho conhecimento que aqui na Baixada Santista tem vários perigos colocados. Tem o navio bomba, tem a questão do nitrato de amônia. Do nitrato de amônia, no porto que está sendo acumulado, que isso aí, qualquer uma explosão. Mas eu queria que você falasse aqui para a galera. E, aliás, vou lhe corrigir uma coisa. Eu não gosto de corrigir, não. Mas isso aqui não é uma entrevista. Isso aqui é um bate-papo descontraído com responsabilidade da verdade e da coisa. Então, entrevista é uma coisa mais... Eu estaria de terno, gravata, mas aqui é um bate-papo legal com chazinho, bom chazinho, tá? Então, nos fala aí dessas várias... vários perigos que estão colocados aqui para a população de Santos, de Cubatão, de Praia Grande, enfim, da Baixada Santista, que isso aqui pode virar uma explosão praticamente nuclear. Sim, não tenha dúvida, Big. Nós temos colocado isso, inclusive, nos processos que existem com a questão, por exemplo, daquilo que chamaram de navio-bomba, né? Do navio que se chama o terminal de regasificação, que vai atender a distribuição de gás para a Baixada Santista e para o Planalto, né? Então, eles montaram essa estrutura dentro do Porto de Santos, em frente à Alemoa, né? Em frente à cava subaquática, onde vai ficar estacionado, por exemplo, um dos projetos absurdos, né? Vai ficar estacionado 2 navios, que os dois juntos, isso pode acontecer,
quê? Porque muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês. Quando há problema de escassez de gás, como acontece, por exemplo, a Rússia agora que fechou os dutos dela lá por problemas políticos, né? E pode faltar gás. Então, as empresas se precavêm e, às vezes, pedem gás muito mais do que necessita. E pode vir a acumular navios na Barra, 2, 3 navios com, por exemplo, a capacidade de 55 bombas de Hiroshima. Nossa. Vocês têm uma ideia. Só que esse navio vai entrar no porto, um por um, acredito eu, né? Vai estacionar do lado de um navio, que é o navio regaseificador, que tem mais 170 mil metros cúbicos. Os 2 navios juntos, se tiver carregados, se estiver cheios, porque ele, além de regaseificar, ele armazena também, os 2 têm capacidade de 190 bombas de Hiroshima. Se houver um ataque, né, você vê que o mundo não está sossegado, nós temos aí a disputa do dólar, né, que está deixando de ser uma moeda padrão, nós temos aí a guerra ali da Ucrânia, da União Soviética, né, com os Estados Unidos, envolvendo China em outros campos. Então, nós estamos com um mundo meio efervescente, a gente não sabe onde tudo isso vai parar. Então, nós temos que proteger a nossa população. E trazer esse navio-bomba que chamaram para cá, para o centro de Santos, é como se deixasse um local de ataque privilegiado para o inimigo. Ou um ataque terrorista, ou, Brig, uma colisão de navios. Para você ter uma ideia, em 10 anos... Né? Um acidente. Nós tivemos 400 acidentes de navio. Se eu não me engano, 30% ou 40% deles foram colisões de navio. Foram choques de navios. Imagina um navio desse se chocando com outro ali com uma capacidade de explosão de 190 bombas. Onde ele ficaria? Ele ficaria em frente do outro lado do canal da Lemoa, perto da Ilha Barnabé. Agora, que já é o... Pois é, não, e o efeito dominó de uma explosão dessa, gente, é absurdo. Dessa acaba com a Baixada Santista? Veja bem, uma bomba de Hiroshima acabou com Nagasaki e Hiroshima. Acabou com a cidade. Mais de 50% da cidade foi pelos ares. Uma bomba. Big, imagine 190. E aqui, cadê as autoridades, né? As autoridades municipais, estaduais. Estão tudo, pelo jeito, dormindo em berço esplêndido, porque não é possível todo mundo saber disso. Isso já é de conhecimento das autoridades e ninguém toma atitude nenhuma. E isso está em andamento. Está em andamento. Houve uma ação civil pública. A ação civil pública foi vitoriosa no Tribunal de São Paulo. O Tribunal de São Paulo, preocupado e vendo o risco disso. Veja bem, Big, ninguém é contra o gás, não. Nós não somos contra o gás. Nós estamos sendo contra onde? O local onde eles querem colocar o terminal de descarga desse gás. Em todos os países de mundo civilizados, estão colocando esse navio a mais de 20 quilômetros da Barra, em alto mar, que é possível fazer isso. Sim. Porque se esse bendito explodir lá, não vai afetar a cidade. Agora, se explodir aqui, vai tudo pelos ares. Né? Então, aqui não. Os caras querem diminuir os custos, mas em compensação o problema passa a ser da população. Exatamente. E aí, Big, é aquilo que a Eneida colocou no começo, né? Que são as corporações, né? E aí, Eneida, tem um novo termo criado, né, por alguns pesquisadores, que são as necrocorporações. Eu não estou dizendo que essas são, mas são o lobby pernicioso que essas necrocorporações, como você colocou, agem em cima dos governos para aprovar projetos que não são de agrado da população no território, que vive no território. E são obrigados a engolir goela abaixo, por exemplo, a boiada que passou no último governo. Né? E aí, eu já ouvi falar isso em alguma reunião ministerial do governo. Você precisa ver o absurdo que o último governo fez na área ambiental. Existem leis aí que têm que ser revogadas imediatamente. Que é um absurdo, entrega a população brasileira à mercê de um capital poluidor internacional. É isso que fizeram da nossa legislação ambiental. Eles queimaram a nossa política nacional de resíduos sólidos, inventando um plano nacional de resíduos sólidos. O plano nacional de resíduos sólidos, feito durante o governo Bolsonaro, ele rasga a política nacional. Ele não faz como é que se diz? Um plano da lei. Ele rasga a lei. O plano para a lei rasga a lei. Quer dizer, é esse tipo de política e de políticos que a gente tem que continuar produzindo nesse país? Não é, porque né? As leis ambientais, né, as restrições ambientais, elas são uma barreira para o lucro.
dessas empresas. Assim como as leis trabalhistas também são uma barreira para o lucro. Então, há de ser flexibilizar e acabar com tudo. Tanto as leis trabalhistas, flexibilizar tudo, como as leis ambientais. Agora, isso tem quer dizer, a gente sempre fala que tem um limite, tem, né? É que as pessoas não acreditam que tem. Mas, assim, se algo acontecer aqui, explodir, se a temperatura que você estava falando, a temperatura da Terra lá em 2000 e não sei quando, que você falou, aumentar... Uma reportagem que saiu na UOL, que daqui a 100 anos o nível de temperatura ambiental e do mar vai aumentar. E com isso vai tirar os metanos que tem no fundo do mar, e isso pode virar... O mar pode virar fogo. Uma coisa desse tipo. As enchentes, quer dizer, a gente tem uma série de... E Santos, na reportagem, Santos desaparecer, ela vai ser uma das primeiras a desaparecer. Se tiver enchente, né, a subida do mar, enfim, a gente vive numa aventura, né? Essa região aqui é um risco constante para se viver, né? Não tenho dúvida. Se você perceber, uma coisa simples, né, que você coloca com muita propriedade, né? Se a gente for na praia, eu gosto de caminhar, de vez em quando eu te encontro, né, passando, né? Se você for da ponta da praia, que eu costumo caminhar, que eu preciso caminhar, eu tenho um problema de saúde, que o médico fala, ou tu vai tomar remédio pro resto da vida, ou tu vai ter que caminhar para poder teu corpo voltar a funcionar normal. Eu preciso caminhar quase todo dia. Então eu caminho. E se você tem dia que eu vou da ponta da praia até o Canaã e volto, né? E se você for ver o que está acontecendo na nossa praia, é um absurdo. Você vai olhar na ponta da praia, a ponta da praia está deixando de ser ponta da praia, não está tendo mais areia. Você vai olha as referências, a areia está quase 1 metro abaixo das referências antigas de areia. E aí você vê que daqui a pouco a maré, não é por causa, nesse caso, não é por causa do aquecimento, é por causa da dragagem, possivelmente, que precisa ser analisado. Né? A água vai entrar, não porque está faltando areia, não está havendo mais deposição. Aí você vai chegando no canal 3 e você começa a observar que tem excesso de deposição da areia entre o canal 3 e o canal 1. Está aumentando Está modificando a dinâmica de deposição da areia na praia. Então, quer dizer, está arriscado ponta da praia ficar sem praia, sem areia, e excesso de areia entre o canal 3 e o canal 1, que é o que está acontecendo. O canal 2 e o canal 1 vive cheio de areia, não consegue mais desassorear aquilo, porque está constantemente chegando areia. A dragagem está mudando a dinâmica das nossas praias. Além disso, o excesso de dragagem, Big, está acabando com a fauna marinha da região. Os pescadores artesanais estão ficando sem peixe. E um peixe totalmente contaminado porque estão dragando e lançando no local onde foi escolhido lama contaminada. Está prejudicando os trabalhadores, os pescadores, pele com alergia. É esse tipo de situação que a gente está tendo aqui na Baixada, Big, e ninguém quer sentar para discutir, ninguém quer conversar. E você acha que teria como mudar a geografia do porto? Me vem aqui, porque essa dragagem se faz necessária, né, pelo calado dos navios cada vez maiores, né? A gente entende essa necessidade e ele tem que adentrar um canal, né? Anida, vê bem, Anida. Navios cada vez maior, a única coisa que ele faz é aumentar o lucro das necrocorporações. Né? Se você tem hoje um navio que vale por 2, a tripulação é metade. Né? Esses navios geralmente vêm todos automatizados. A mão de obra que precisa no porto é irrisória. Então você está causando um desemprego com esses baita navios gigantescos. Para atender o quê? Para atender a ganância internacional do lucro? É só isso que está acontecendo. Né? Então, e aí o Porto de Santos, que já, na minha opinião, pessoal, já está com a sua capacidade de suporte além do normal, porque está precisando de dragagem. Querem chegar a 17 metros, e 17 metros no Porto, Big, vai aumentar o risco da cava, porque a cava está acima do leito e não abaixo. Né? Então, nós temos aí um conjunto de situações que precisa ser resolvida. Precisa ser resolvidas, né? Sob o ponto de vista, inclusive, da segurança. Você tocou, Big, na questão do nitrato de amônia. Né? O PDZ do Porto, eles querem trazer um armazém... Gente, é um absurdo. Um armazém de fertilizantes
dentro de Outeirinhos. O Outeirinhos, ele atende os bairros de Vila Matias, o bairro do Macuco e o bairro do Imbaré. Tudo fica ali no entorno. São milhares de pessoas. Talvez 1/3 da população santista mora nesses bairros. Eles querem colocar ali um depósito e descarga de navio com nitrato de amônia. Né? Lá em Beirute... Mas explica exatamente isso. Exatamente. O nitrato de amônia é aquele produto que explodiu em Beirute em 2020. E com a quantidade... Não, irrisória, 2.700 toneladas. Não era nem 3.000 toneladas. Nós vamos receber navios, Eneida, com 30.000 toneladas. Fora o que vai ficar armazenado no armazém. Para vocês terem uma ideia do que significa uma explosão de nitrato de amônia, o choque, a onda de choque da explosão do nitrato de amônia, ela é mais veloz do que o som. Significa o quê? Que a tua casa pode cair e tu ainda não escutou o barulho da explosão. Nós tivemos aqui, Jefferson, nós tivemos aqui vários início de calamidade. Por exemplo, incêndio, vazamento de gás, vazamento de pó da China, um bocado de coisa. E tudo isso vai multiplicar 1000 vezes, porque me parece que a Baixada Santista está virando um reservatório de várias bombas atômicas de vários tipos, né? Navio bomba, o nitrato, é a questão da cava, um bocado de coisa que você está colocando aqui, quer dizer. E você vê que a Baixada Santista é um dos locais que os cidadãos do estado de São Paulo escolhem para vir morar aqui. A maioria, aqui tem muitos aposentados, porque aqui é um lugar que tem praia, um lugar que é tranquilo. Imagina você estar trazendo essas quantidades de problemas para a Baixada Santista. Big, se eu fosse corretor de imóvel, se eu tivesse uma loja, eu estaria muito preocupado, né, com valorização dos imóveis aqui na cidade de Santos e região. Quem é que vai querer vir morar numa cidade com um risco de 190 bombas atômicas no teu terreno? Quem é que vai vir querer morar em Santos, né, com um depósito de nitrato de amônia que é no mínimo 10 ou 20 vezes superior ao de Beirute? Quem não viu ainda, procura na internet, né, não só a explosão de Beirute, mas a explosão do porto de Tianjin, na China, que houve uma explosão secundária de 800 toneladas de nitrato de amônia. Arrasou o porto de Tianjin. E nós não podemos esquecer que o nosso porto, ele atende mais de 6 estados, depende do nosso porto. Nosso porto tem uma zona chamada Interlândia, que vários estados dependem do nosso porto. Se houver uma catástrofe no nosso porto, todos os estados vão ser prejudicados igualmente. A nossa cidade vai à falência. Não, né? Se sobrar alguém vivo, né? Se sobrar alguém vivo, né? Então, quer dizer, o que estão fazendo em Santos, Big, eu costumo dizer o seguinte, que a bomba que estão desarmando em Cubatão, estão rearmando ela dentro de Santos. Sim, pior, né? Bem pior, né? Então, são questões extremamente preocupantes que precisa, sob o ponto de vista político da nossa cidade, ser discutida, porque o que está em jogo são vidas. O que está em jogo é o comércio. O que está em jogo é a sociedade, né, que vive do porto, que depende do porto para importar e exportar mercadoria, que depende do porto para diversas atividades comerciais e de sua vida cotidiana. Nós estamos falando de vidas inteiras que podem ser perdidas por projetos mal administrados pelo poder público. E Jeffer, eu participei de algumas audiências públicas, né? E eu não sei a tua opinião, mas a minha percepção de audiência pública é que é enxugar gelo, né? É uma coisa que é um debate, a gente não pode deixar de ir, de fazer o contraponto, de fazer o debate, mostrar que existe oposições contrárias àquilo, porque senão, né, espaço vazio é isso, aí eles vão fazer mesmo. Mas, assim, de fato, a opinião
da sociedade organizada não é levado em consideração nessas audiências. Pra você ter uma ideia, às vezes, dependendo do EIA-RIMA, né, vamos dizer que faz parte dessas audiências públicas, nem o da saúde é levado em consideração. É um documento que eles pegam, jogam lá no canto e ninguém lê. Então, quer dizer, há uma preocupação dentro do que você está falando, muito interessante, Eneida, que houve uma decisão do Tribunal de São Paulo que diz que o CONDESB, né, que é um conselho dentro da AGEM, que ele tem que ser paritário. Até hoje, ninguém sabe... Paritário, isso significa... Significa que 50% das cadeiras tem que ser da sociedade civil. Né? E não paritário como a CETESB e o Conselho de Estado do Meio Ambiente inventam. Né, que coloca universidade como sociedade civil, só que quem indica o reitor é o governo e o reitor indica alguém para vir representar que não necessariamente vai defender os interesses da sociedade civil. Vai entender, talvez, os interesses como normalmente acontece. Né? Ainda que eu respeite o Ministério Público faz um bom trabalho, mas precisa voltar à ativa, que está meio apagado, né? A gente tem que entender por quê. Né? O Ministério Público entra como sociedade civil. O Ministério Público não é sociedade civil. Claro que não. Né? Aí tem outras empresas mistas que entram como sociedade civil. Aí as empresas, né, essas empresas que nós conversamos aqui, que são os lobistas que querem fazer todas essas parafernálias ambientais, né, eles também são colocados como sociedade civil. Eles não são sociedade civil. Eles têm interesses. Eles têm conflito de interesses nos temas ambientais. Né? Outra coisa que a gente debate, e aí a Rosa Weber diz que o CONAMA tem que ter paridade. Agora, não adianta ter paridade sob esse ponto de vista. Claro. Né? Outra coisa que a gente coloca, veja bem, Eneida, quando entra numa discussão de licenciamento e de audiência pública, não vão lá discutir se o empreendimento serve ou não serve para a gente. Nós não temos planejamento estratégico. A empresa quer vir aqui fabricar bolinha de sapê, vem e fabrica, sem saber se interessa para a gente. Quer dizer, se você vê a vocação das cidades, do local, as empresas vêm para o Brasil e fazem o que quer, onde quiser. Você tem que acabar com isso. E a população da Baixada Santista, aliás, está sendo expulsa. Exatamente. Quer dizer, o que esses investimentos, entre aspas, significam para a população da Baixada Santista? Eu vejo, por exemplo, a população da Baixada Santista, por exemplo, as pessoas de Santos estão sendo expulsas para as periferias. E assim, Cubatão e São Vicente, cada vez mais longe do centro do que acontece, do centro econômico, né? E é isso. Quer dizer, todos esses problemas que estão vindo para a nossa região, e nós não temos sequer, a população se beneficia disso. As coisas que acontecem jogam essa população carente, principalmente a população negra, as mulheres negras, para fora do centro econômico, né? Pois é. E aí tem outros projetos, Jeffer, que estão colocados aí, o incinerador, um bocado de projetos, que não só são essas bombas, tem muitas outras coisas. Fala pra gente. Não, aí, sim, Big, como você colocou, o próprio incinerador que querem colocar aqui é outra situação que é jogar a política nacional de resíduos sólidos na lata do lixo. Né? Nem na lata do lixo porque o lixo você pode hoje reciclar e fazer aquilo virar produto. Né? Eles rasgaram a política nacional de resíduos sólidos quando um governo pensa em colocar no seu território um incinerador. Né? E outra, Big, veja bem, o incinerador, a gente pode pensar, não, mas é um investimento. Explica com bastante minúcia, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo não sabem o que é esse negócio do incinerador. Dá uma explicação mais básica, mais coisa para as pessoas entenderem. Qual seria a alternativa? Sim, perfeito. Olha, nós temos um problema de lixo, não é em Santos, é mundial. A produção de... Por isso, Eneida, que quando você fala que nós temos que mudar o nosso modo de produção e consumo, precisa, Big. Isso tem a ver, inclusive, com o aquecimento global que foi colocado aqui, né? É essa produção de lixos e resíduos. A gente precisa reorganizar tudo isso. Então, como isso não se reorganiza, e Santos também, desde o lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não resolveu o problema do seu lixo, simplesmente resolveram fazer um aterro no Sítio das Neves e mandar o lixo todo para lá. Só que o Sítio das Neves está enchendo. Daqui a pouco, mais um ano, não cabe mais nada. E vai fazer o que com lixo? Né? Então, aí a ideia que vem vender para a cidade de Santos é um incinerador como se fosse a solução
da questão, né? Então, só em curtas palavras, o incinerador significa você entrar, cada 100 quilos de lixo, você gera quase 300 de água poluída, de emissão de efeito estufa e de substâncias tóxicas. Então, você, em vez de eliminar 100, você gera 300. Só que esse 300 numa forma que o povo não enxerga, mas o corpo sente, porque o corpo vai receber poluição dos incineradores, nós teremos mais aquecimento global, cidades litorâneas como Santos estarão muito mais desprotegidas com o aquecimento global, porque o aquecimento global pode subir as marés, sim, e Santos é uma cidade que está sob risco. Então, quando a gente incentiva a produção de petróleo, quando a gente incentiva a queima de combustível fóssil, né? Eu estou falando combustível fóssil, não estou falando outro combustível ou outra energia, que hoje é essencial para o nosso modo de vida, né? Nós aceleramos o processo de aquecimento global. Então, há um movimento mundial, há um movimento iniciado na Europa de reduzir o consumo de combustível fóssil. Mas isso tem que ter um esforço mundial. Não pode ser esforço de um país só isolado, né? Isso tem que ser um acordo mundial e tem que ser cumprido por todos os países, e não só por um país. Então, a discussão do combustível fóssil tem que virar, é isso que é importante, talvez, uma convenção internacional, onde todos os países têm que cumprir. E se não cumprir, toma sanção econômica. É o único jeito, Big, que os países vão sentir, né, é na sua economia, a necessidade de você trocar a matriz energética, não usar combustível fóssil e usar outro tipo de energia. E o mais importante, energia para quê e para quem? O Brasil vai produzir mais petróleo. Para quê e para quem? Se nós somos autossuficientes. Para quê? Para combustível de porta-avião? Para desmatar florestas? Para continuar fazendo guerras em países árabes? É para isso que você quer petróleo? Então, nós temos que discutir tudo isso. Né? Discutir isso de uma forma humanizada, né? E o Brasil não pode ser o testa de ferro de todos os problemas mundiais, é o que eu penso. E o maior consumidor de petróleo é os Estados Unidos, né? Pois é. Faz guerra em tudo que é lugar, que é para conseguir continuar obtendo o petróleo a preço que eles querem, né? Perfeito. Eles controlam, né? Infelizmente eles controlam toda essa... ainda são hegemônicos no controle da economia mundial, né? E quando foge do controle, aí você vê o que acontece lá nos países árabes e... Árabes, com a Venezuela, que é maior. Exatamente. Né? E me diz uma coisa, como é que a gente ameniza ou combate todas essas bombas colocadas aqui na nossa região? Nós não podemos ficar falando só em miséria aqui, só em desastre ecológico. É o que ele faz com a vida dele combatendo. Mas só como é que diz, um grupo, os ecologistas, não é suficiente. Eu acho que, por exemplo, nós temos um parâmetro agora, por exemplo, pelo menos o governo que tomou posse aí, me parece que tem um farol mais amplo para essa questão ambiental, a questão da energia, da matriz energética, a mudança da matriz energética. Agora, como é que, por exemplo, que a população, como é que o cidadão consegue fazer parte dessa luta? Como é que... Porque se ficar só aquele negócio, poucas pessoas falando, acaba não tendo um resultado muito grande. A gente, pela experiência sindical, tudo que a gente conquistou foi juntando as pessoas, organizando e tudo mais. Então, você que tem uma experiência aí ampla aí, na questão ecológica, como é que a gente pode, por exemplo... Tá, eu acho que, por exemplo, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui ajuda para abrir os olhos, para dar a direção, o farol do que a Baixada Santista pode acumular como problemas para a nossa sociedade. Mas o que além disso, a gente pode estar organizando aí, chefe? Olha, Big, é uma pergunta difícil de responder, né? Você sabe... Se fosse fácil, eu mesmo respondia. Não, mas a gente tem alguns sinais, né, Big? Acho que o último período de governo que nós tivemos, os últimos 6 anos, terríveis, né? Talvez os piores de nossas vidas, fora a ditadura, né? Pós-ditadura,
talvez os piores de nossas vidas, né? Você viu o que esse pessoal foi capaz de fazer, segundo informações que circulam na mídia. Não sou eu que estou inventando e não sou eu que estou falando, né? Você viu o que esse pessoal fez nos últimos 4 anos de desmonte ambiental, de ataques à floresta amazônica, de apoio aos garimpos, de massacre, e estão chamando de genocídio dos Yanomamis, né? E de talvez de outras tribos indígenas que acabam sendo prejudicadas por esses processos. Que é o defensor da natureza, né? Sim, nós temos os rios da Amazônia, vários deles contaminados com mercúrio por causa do garimpo. Nós temos uma situação enorme de problemas, Big, que deu medo de ver como a nossa política pode ser tomada por pessoas que não têm capacidade ou humanidade suficiente para tomar conta de um país, né? Você viu quantos amigos nós perdemos, Big, na pandemia por falta de agilidade nas vacinas, né? Que aquilo virou uma negociata para quem ia ganhar dinheiro com a vacina, enquanto os nossos amigos estavam morrendo. E quantos amigos nós não perdemos, né? É a negação também, né? Exatamente. Nós vimos aí as denúncias postas na mídia, né? O que se gastou de dinheiro, né? Com Auxílio Brasil, com um monte de desgraceira para poder se reeleger, né? Nós vimos o que aconteceu com os ônibus do Nordeste, né? Nós vimos que então, quer dizer, criou-se uma situação tão preocupante no Brasil que nós tivemos, o que tudo indica, à beira de um golpe mesmo. Né? A tentativa aconteceu. Só não foi, como é que se diz, concretizada, porque houve uma reação em cadeia da sociedade, das instituições, tudo conjuntamente. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que nós não tivemos esse golpe porque nós tivemos pelo menos uma parte do Exército consciente. Pelo menos uma parte. Que não, porque se tivesse um pouquinho de apoio, tinha dado um golpe nesse país. Né? Então, nós estamos vivendo numa conjuntura, e tudo isso, Big, nos assusta, porque tudo isso, né, é dentro da conjuntura que nós temos de informação, né? Temos aí o WhatsApp, o telefone celular, né? Nós temos aí as bolhas que são criadas nesses mecanismos, né? E furar essas bolhas às vezes é muito difícil. Eu acho que esse é um caminho que nós temos que aprender, como levar a informação correta utilizando essas mídias e não fake news para as pessoas. Olha como nós fomos inundados de fake news, e isso com certeza pesou na eleição passada, né? Eu costumo dizer, eu não tenho bola de cristal, mas você vê, a impressão que eu tenho, Big, minha pessoal, é que eles tinham tão certeza que ia ganhar a eleição, eles fizeram os cálculos tão bem feitos na matemática deles. Não, Big, eu vou te dar uma coisa que eu tenho uma impressão, né? A impressão que eu tenho. Você vê que a distância do Lula no primeiro turno era muito grande. Pô, se não me engano, quase 10%, né, de distância. E no segundo turno ficou ali, né, se virou aos 45 do segundo tempo. Para você ver como a máquina foi usada para a eleição. E aí, Big, é que eu falo, nós tivemos uma sorte tremenda. Foi que nós tivemos, eu não gosto de falar isso, mas a Tebet vir para o lado da esquerda, ali no finalzinho do segundo tempo. Eu acho que esse foi o peso da balança, que o imponderável na política, que por isso que a política às vezes é bacana, que o imponderável sempre, às vezes, prepondera na política, e esse imponderável da Tebet vir em socorro de uma eleição, de um governo mais progressista, levou a nossa vitória e tirou a vitória do nosso amigo. Nosso amigo, ainda teu amigo. Mas eu acho que tudo bem, foi importante, mas eu acho que tem algumas coisas nessa sua avaliação aí que eu gostaria de acrescentar. Por exemplo, houve uma unidade dos democratas do país. Não foi a Tebet. Por exemplo, o papel que a sociedade civil, que são democratas, que defenderam a democracia, foi fundamental. Claro que algumas pessoas pesou mais, pesou menos. Mas se não tivesse essa unidade geral, e aliás, que foi feita desde o primeiro turno, nós não teríamos derrotado esse governo que deixou o país em petição de miséria, em todas as áreas sociais, econômicas. Foi uma desgraceira.
como você mesmo colocou, na questão ambiental, então é um desastre total. Não, Big, eu concordo com o número general que você está falando. Eu costumo dizer, quem ganhou a eleição, né, foi o Lula, mas não foi o Lula. Quem ganhou a eleição foi a união dessas forças, Big. Né? Foi a união desse povo progressista. E o golpe que também ganhou a eleição. não foi sacramentado, porque, mais uma vez, essas forças se uniram em defesa da democracia. Não tenha dúvida. E a gente defenestrar o governo passado, que foi um desastre para o país, era fundamental. Era fundamental. E nós estamos sob um novo governo, Eneida, né? E aí eu digo que é um governo que a gente tem que estar participativo, porque os vampiros continuam os mesmos. Os vampiros não morreram com o fim da eleição. Estão aí. Eles estão na jugular do governo. E nós temos que estar lá abanando o pescoço do governo e dizendo, não vamos por aqui, vamos por aqui. Se nós não fizermos isso, eles continuam na nossa frente. É esse nosso papel agora, né? É isso. É isso. Mais alguma coisa, Jefferson? Eu lembrei de uma coisa muito importante. Essa última campanha que vocês estão travando aí na odontologia, a odontologia livre do mercúrio, que até os sindicatos bancários apoia, né? Subscreveu. Sim. Foi um dos primeiros apoiadores que nós ligamos e nós apoiamos. Foi sim, Eneida. Eu queria que você esclarecesse aqui pra gente. Claro, Eneida. Olha, a odontologia livre de mercúrio, né? Ela é uma coalizão internacional de entidades que tem assento na ONU, na discussão da Convenção de Minamata. A Convenção de Minamata é uma convenção internacional que visa ele controlar e eliminar o mercúrio onde for possível, porque o mercúrio é uma das substâncias químicas, Big, que nas últimas décadas ela sextuplicou o nível dela na atmosfera, e essa quantidade... É o mesmo mercúrio que vem contaminando os rios da Amazônia. É o mesmo, Big. Só passar. É o mesmo mercúrio. Só passar. É o mesmo mercúrio. E aí, essa quantidade de mercúrio na atmosfera começou a trazer problema para a população. Né? Por exemplo, vários animais analisados já começam a ter interferência no sistema hormonal, né? E ter problema de procriação e de reprodução. E isso, obviamente, quando você faz os testes dos animais, você começa a colocar o ser humano sob vigia. E aí eles viram que tem problema sim, que isso pode causar também interferência hormonal, né, nas pessoas, e houve uma convenção internacional para fazer esse controle, e dentro desse controle, Big, vários processos industriais e produtos já estão eliminados de mercúrio, né? Já tem controle para eliminar o mercúrio, inclusive, Eneida, vários clareadores de pele de mulher, que tinha quantidades absurdas. Eu costumo dizer para as mulheres, comprem clareadores de qualidade, de procedência que vocês conheçam, não compra em qualquer lugar, que não tenha mercúrio, porque eles podem vir carregados de mercúrio e não ter essa informação no rótulo. Mas não tem informação no rótulo. Não tem. Então, compre de procedência, de empresas idôneas, né? Que nem todas são necrocorporações. Nem todas são necrocorporações. O que é bom, né? E aí, dentro dessa discussão internacional, Big, existe um grupo que é justamente esse, que a gente faz parte, e vocês apoiam, que é o grupo para eliminar por uma odontologia livre de mercúrio. Porque esses amálgamas dentários que nós temos na boca, esse de prata, né, que brilha, ele tem mercúrio. 50% dele é mercúrio. Caramba! E já foi feito análise na Inglaterra que mostra que ele, quando você escova os dentes, quando você toma uma xícara quente, mesmo depois de várias décadas, ele continua soltando vapor de mercúrio. Olha os meus, hein? E você vê bem, onde ele está? Ele está perto da onde, né? Está bem perto do teu cérebro. Então, isso é um problema. E aí, nessa convenção, a discussão a força é para eliminar o amálgama de mercúrio nos serviços. Os particulares, vários já não utilizam. O serviço público é um problema, que nós temos que convencer os prefeitos a não utilizar mais o amálgama de mercúrio. Já conversamos com a Prefeitura de Santos, de Mongaguá, de Peruíbe. Não, nós estamos negociando, estamos conversando. A vice-prefeita aqui atendeu muito bem. Que é mais caro substituir? Não, pelo contrário, nós vimos, é até mais barato hoje o alternativo. É mais uma questão mesmo de conhecimento. Mas uma questão, às vezes, do lobby que é feito
pelas indústrias, né? claro. Que não quer perder Com o... certeza. né? Então, e aí, Big, e aí você vê bem, teve uma emenda, isso é importante eu falar para vocês, que vocês são apoiadores, né, nessa campanha. Sim. Teve uma emenda inédita na Convenção de Minamata, que eles colocaram uma emenda justamente na parte 2 do anexo A, que é justamente onde diz ali o que os governos têm que fazer para ir combatendo o uso do mercúrio na odontologia. E eles botaram uma emenda lá que os países têm que responder até setembro desse ano o que eles vão fazer. Então, eles dizem lá que os países têm que proibir, têm que vedar o uso em mulheres grávidas, em lactantes, crianças menores de 15 anos e em dentes de leite. Por que isso? Porque isso está passando o mercúrio para as crianças. Quando a mulher está grávida, ela pode passar o mercúrio numa obturação, por exemplo, no dentista, para o neném. Ou ela, depois de amamentando, passar o mercúrio pelo leite para o neném. Então, isso eles chamam, inclusive, de emenda das crianças. E nós estamos torcendo para que as prefeituras que nós estamos consultando, para que adote essa emenda antes mesmo do Brasil, antes mesmo do governo, porque ele já pode adotar se quiser. Não depende do governo, uma vez que esteja na convenção do governo federal, para os governos municipais aderirem à emenda das crianças. Eles podem aderir, né? Então, isso é muito importante, até porque aqui em Santos, Eneida, no ano passado ou retrasado, houve uma proibição de oferecer cação na emenda das crianças. A peixe-cação. Por quê? Uma das justificativas... Na merenda. Uma das justificativas é porque ele está muito contaminado por mercúrio. Olha. Só que no amálgama tem muito mais mercúrio do que você comer cação durante o ano inteiro. Então é essa a preocupação, né, que nós temos, e nós estamos didaticamente conversando com os governos, com os prefeitos, né, e agora com o governo federal nós vamos começar uma conversa séria com eles, para que a gente faça com que o Brasil faça a adesão imediata da emenda das crianças, Big. E vocês são nossos parceiros e é pelo apoio de vocês que essa campanha está indo para frente no Brasil. Com certeza. Pode contar com a gente. Logo no início, quando a gente soube, o Jeff, né, procurou, conversou, pode ir, a gente apoia, com certeza. Inclusive, fui falar lá no sindicato, porque a gente tem o dentista, ele falou, não, a gente não usa mercúrio, né, porque seria uma contradição, né? Sim. Teria que mudar para a gente poder... Inclusive, nessa campanha, essa campanha no Brasil, e foi autorizada pela campanha internacional, é claro, nós estamos oferecendo para as prefeituras um selo de município amigo da criança. E nós também podemos oferecer esse selo para entidades. Agradecemos. De repente, a gente conversando com o dentista de vocês possam ser uma entidade a primeira a receber esse selo de entidade amiga das crianças. Vamos conversar. Legal. Que legal. Vamos conversar. Então, é um selo que tem uma chancela internacional de ONGs nos 5 continentes de entidades que estão lutando para isso. E eu fico muito feliz que o sindicato já adota uma odontologia sem mercúrio, livre de mercúrio. É isso aí. Tem que ser. Bom, gente, mas eu acho que a gente, assim, podia ficar conversando, né? Mas eu queria que você fizesse considerações, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu queria dizer o seguinte, Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos. É isso. É esse bate-papo descontraído com a responsabilidade de transmitir a verdade e as lutas da sociedade, dos trabalhadores, é fundamental. Eu quero dizer o seguinte, Jeff, fico muito feliz que você continue esse batalhador. Nós vamos te chamar outras vezes, chamar outros ecologistas e falar para a população aqui da Baixada Santista. Gente, essa luta de estancar as bombas que estão colocadas para o povo da Baixada Santista não é só dos ecologistas, é de todos nós. Nós precisamos juntar força para que o governo municipal, estadual e federal olhem para a Baixada Santista como um lugar que traga a felicidade e não que fique preocupado por um bocado de bombas colocadas para ser estourado a qualquer momento e jogar a Baixada Santista para o ar. Fica com o farol ligado, Farol da Baixada, tamo junto. É isso, Big. Obrigado pelo convite de vocês. Para mim é sempre uma honra
de estar aqui com profissionais digníssimos da nossa cidade. É uma honra estar aqui, né, sob o guarda-chuva do Sindicato dos Bancários de Santos, porque pessoas como vocês que nos dá força para continuar lutando, Big. Pessoas sérias, honestas e com dignidade que você, Eneida, e os outros diretores do vosso sindicato, que nos dá força para continuar e ânimo, saber que nessa caminhada nós temos amigos que podemos confiar. Eu vou quebrar o protocolo e vou dizer, Eneida, agora é o seu recado final aí. Gente, foi um prazer, viu, Jeffer, e Ricardo, estar conversando com vocês. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. A gente vai repetir isso com novas informações. E é o que o Big colocou, essa luta é de todo mundo. A ecologia, o meio ambiente é a nossa casa, na verdade, tem a ver com a nossa sobrevivência. Então, é a luta de todo mundo, né? Então, você, por favor, compartilhe, dê o seu like, inscreva-se no canal e se liga que mais tarde tem outro Farol da Baixada. Até lá!